meus irmãos estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. A aliança do Senhor eu tenho com você. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos o amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos o amor de Jesus. Somos o amor de Jesus. Amém. Eu gostaria que cada um de nós saudássemos, não durante a canção, mas agora, cada um com a graça e a paz, pegar na mão e falar: que bom te ver, irmão. Faz esse movimento aí na igreja, por favor, se anima aí.
Tudo que fazemos, que somos, é porque nosso Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa comum. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu tenho paz porque meu Cristo quer. Eu tenho paz porque meu Cristo quer. Ter essa paz não é coisa comum. Eu tenho paz porque meu Cristo quer. Vou para o céu porque meu Cristo quer. Vou para o céu porque meu Cristo quer. Vou para o céu porque meu Cristo quer. Dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Dá glória a Deus não é coisa comum. Dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Amo o irmão porque meu Cristo quer. Amo o irmão porque meu Cristo quer. Amar o irmão não é coisa comum. Amo o irmão porque meu Cristo quer. Dou glória a Deus, dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Dá glória a Deus não é coisa comum. Dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Só esse lado aqui, dou glória a Deus. Dou glória a Deus. Glória a Deus. Glória agora. Eu não vi, foi nada. Tudo bem. Eu ouvi assim, ó. Aqui. Quer ver eu sozinho? Quer ver eu sozinho? Dou glória a Deus porque... Vocês de novo. 1, 2, 3. Dou glória a Deus porque... meu Cristo Só os homens, tá? De 1 mês a 70 anos. Dou glória a Deus. Dou glória a Deus. Ei! Eita, Deus! Dou glória. Tô bonito, hein? Ô, mulheres. Só o Kel. Rapaz, o homem correu mesmo. Então vamos lá, todo mundo junto. Dou glória a Deus. porque meu Cristo quer. Dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Dar glória a Deus não é coisa comum. Dou glória a Deus porque meu Cristo quer. Glória a Deus, Aleluia. amém. Glória a Deus. Eu vou precisar mais um hino, um prelúdio, não tinha colocado para as meninas. E aí eu quero convidar vocês a ficarem em pé, é bem conhecido, vamos adorar a Deus.
que vale a pena insistir e cantar mais um pouco. Exaltando ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele Veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus ao que está sentado, aleluia, que está assentado no trono e ao Cordeiro seja seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar o nosso momento de culto e adoração ao nosso Deus. Vou pedir para os irmãos continuarem em pé e vamos fazer a leitura das Escrituras. Ela vai ser projetada, mas quem puder também e quiser acompanhar na sua Bíblia, pode ficar à vontade. A leitura se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 10. Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para os a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Achei que o pastor já ia começar, mas vamos cantar agora o hino congregacional. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os gemidos, ó que gloriosa vista será, tanto como a areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, te saudarei com gozo profundo, ó que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos
Amado Deus e nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e toda a majestade e todo o louvor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por nos trazer aqui essa noite para Te adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Queremos que isso seja uma constante na nossa vida, que em todos os momentos dela Te adoremos e Te louvemos em nossas ações. Senhor, muito obrigado. Agora, Pai, oramos. Cria em nós, Senhor, um coração novo e renova dentro de nós um espírito reto, para que possamos Te servir como Teu povo, Te honrar em todos os momentos, Senhor, Te bendizer, Te adorar e também Te servir, servindo aos irmãos, Senhor, conforme a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bom estar reunido com todos os irmãos aqui hoje. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. E não tem nenhum visitante hoje, não foi me passado nenhum papel, então imagino que não tenha. Todo mundo é de casa, então sejam bem-vindos. E, bom, é um nervosismozinho estar aqui na frente, mas também é um prazer, né? Aparecem alguns desafios na nossa vida que eu costumo levar, que é a melhor forma da gente se desenvolver, que é quando eles aparecem, a gente tem que enfrentar eles de um jeito ou de outro. Mas, como não tem nenhum visitante, então todos sejam bem-vindos. E eu vou passar um momento agora para a equipe de louvor. Então, vamos continuar louvando e engrandecendo o nome de Deus nesta noite. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Hoje vai ser de resistência. Se você puder aumentar um... Em espírito, Em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te honrar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito,
muito a ver com um versículo que a gente leu de 1 Pedro, que, bom, basicamente 1 Pedro relaciona a nossa salvação, a graça que nos foi dada e que antes era destinada a um povo específico, né? Ao povo de Israel, aos filhos de Abraão, e que então, pensando assim, seria uma linhagem de sangue, uma linhagem cultural, uma linhagem de povo, né? Mas com essa canção que nós vamos proclamar, tendo em base o 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10, é que, por mais que esse direito não fosse nosso, ele foi nos dado. E ele foi nos dado por uma nova aliança. E Jesus é essa aliança. Então, ele é a pedra com que Deus fundamentou essa aliança. E por meio do seu sangue, né, nós não precisamos mais, nós não temos mais o direito por meio de uma relação sanguínea de parentesco, mas sim pelo sangue de Jesus. E é isso que nós vamos cantar. Jesus Irmãos, podem se assentar? Nós vamos fazer o nosso momento, mais um momento de adoração ao Senhor, que é o momento da entrega das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Mas não sem antes ouvir uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Gostaria de ler aqui para vocês Lucas capítulo 12, versículo 29 e 30, que diz: não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. E eu quero abençoar vocês com essa palavra, principalmente no que diz em respeito a essa primeira frase. Não busquem ansiosamente.
Nós vivemos dias preocupantes, em que a ansiedade, ela tem tomado conta do ser humano. Ansiedade com diversos fatores. E muitas pessoas anseiam por coisas futuras, por coisas que ainda não foram construídas. Só que a própria palavra do próprio Jesus, ela nos adverte sobre o quanto a ansiedade pode nos fazer não confiarmos no nosso Pai. Se nós somos filhos de Deus, assim como uma criança, nós precisamos confiar no Senhor. Entregarmos as nossas preocupações. Tem um versículo que diz que nós precisamos lançar as nossas ansiedades aos pés do Senhor. E quando esse versículo cita sobre o mundo pagão, sobre que o mundo pagão é que se preocupa com essas coisas, não é de uma forma pejorativa que ele fala, mas ali está falando sobre pessoas que não confiam, que não têm uma base de confiança. Aqui nós falamos no início sobre Jesus ser a pedra angular. Ser a base onde nós estamos firmados e que por isso nós garantimos o direito de sermos herdeiros dos céus. Quem é herdeiro não tem preocupações ansiosas que tomam o seu ser a ponto de deixá-los de uma forma que se preocupem a ponto de que nada mais faz sentido a não ser aquela preocupação. É isso que o nosso Deus quer de nós, que nós vivamos na dependência dEle. Não que nós não venhamos buscar boas coisas para a nossa vida, mas essa não pode ser a base da preocupação dos nossos dias. Os nossos dias devem ser para adorar ao Senhor. E a nossa adoração, ela é contínua e diária. Porque tudo que nós fazemos, seja comer ou seja beber, ou seja qualquer outra coisa, é para agradar o nosso Deus, é para louvor e glória dEle. Então eu quero que vocês busquem coisas boas para o seu futuro, mas não busquem ansiosamente, que essa não seja a principal base da preocupação da vida de vocês. Confiem os seus dias ao nosso Deus, porque depois desse versículo ele vai falar, busquem primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Espera aí que eu esqueci. Busquem ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Não posso trazer incompleto. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E Ele nos acrescentará aquilo que nós precisamos. Sabe como? Com inteligência, para que nós possamos alcançar tudo aquilo de bom para nós e para a nossa família e para o nosso futuro. Vamos orar? Querido Senhor, é tão bom entender, Pai amado, que nós não precisamos ficar reféns, meu Pai, das nossas próprias ansiedades. Pai amado, a vida pode nos trazer muito sofrimento por causa dessas ansiedades, Pai. Mas nós queremos lançar aos Teus pés, meu Pai amado, o nosso futuro. Porque o Senhor cuida de nós de uma forma tão preciosa, que nós como filhos, Pai, podemos confiar que o Teu Espírito Santo está nos guiando dia após dia. Senhor Deus eterno, e nós queremos agradecer, meu Pai, por cada centavo que entra neste lugar. Meu Deus eterno, que cada recurso ele possa ser, meu Pai, administrado com muita responsabilidade, e que o Teu reino possa avançar, meu Pai amado, através de cada um de nós. Que essas portas, Senhor Deus eterno, continuem abertas, meu Pai eterno, para que o Teu povo possa vir aqui adorar, seja de qualquer raça, seja de qualquer língua ou nação, meu Pai amado, que todos sejam bem-vindos a este lugar, meu Pai amado, para Te louvar e para Te adorar, meu Pai. É o que nós Te pedimos, e já gratos, agradecemos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou
tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Amém, irmãos. Já estamos caminhando para o final do nosso culto. Chegou o momento de liberar nossas crianças. Hoje elas vão acompanhadas com a irmã Thaís e a irmã Iris. E as crianças são de 0 a 10 anos. Também já chamo o pastor que vai prosseguir com a palavra, já para vir aqui à frente. Graça e paz, irmãos. Tá tudo diferente aqui, né? É porque a Elaine quebrou o púlpito. Precisava trocar, né, Elaine? E eu vou ter que ligar esse trem aqui, porque não dou conta, não. Antigamente, quando era na minha infância, a gente fazia alguma coisa assim, os irmãos falavam assim: irmãos, fiquem em espírito de oração aí. Enquanto eu arrumo aqui. Não sei porque vocês desligam esse trem, mãe. Eu liguei. Liguei, meu amigo. Felizes com Jesus? Hoje é um dia do... hoje é dia do Enem e do Tonem. Enem e Tonem. Sabiam disso? Enem é quem foi fazer prova de vestibular.
e dos que estão nem aí para o culto, que não vieram para o culto hoje também. Tem o Enem e estão nem. Tem gente que não está nem aí, né? Mas glória a Deus que nós viemos. A gente tem informações da família da Cássia, que está ainda... Quer dizer, a Cássia está em recuperação de saúde. A Narayane, com seus 9 filhos, não veio, porque o Renato, seu esposo, foi picado por um escorpião. E está lá em tratamento, para ver se esbarra o avanço do veneno do escorpião. E hoje a gente tem a alegria de receber o Mateuzinho, meu sobrinho. Tem o cara ali na porta ali, ó. É o Tatá. O Mateus, ele é meu sobrinho e ele tem vindo ensaiar com a gente aqui pro Canta IBNC. Está fazendo a sua participação aí com o saxofone. Hoje ele ficou de nos visitar, ficou até de trazer a noiva dele, mas deve ter dado algum... não pôde vir, né? Não tem nenhum problema, a gente entende. E o Mateus, ano que vem, ele casa, novo desse jeito, casa e vai morar aqui em Brasilinha, aqui embaixo. Eu estou tentando roubar ele. Ele é membro da Igreja Assembleia de Deus, onde meu irmão é pastor. Então, entre irmãos, a gente briga lá, se arranha, mas dá um jeito, né? Felipe, parabéns, Felipe. O Felipe está aqui, ó. O Felipe tem vindo com persistência, né? A gente fica muito feliz com a sua presença, com a sua dedicação. Isso. A Mariana, a gente vai pegar mais água, porque hoje vai ser 2h30 de pregação. Então, Felipe, a gente fica muito feliz. A nossa igreja, ela festeja quando alguém tem prazer, está aqui conosco, né? Não é uma igreja grande, mas é uma igreja bem feliz. Uma igreja que ama Jesus Cristo. E por isso a gente tem o maior prazer em te amar, em te receber. E a gente vai junto orar pelos tão nem. Os tão nem aí, sabe? Tem os que não estão nem aí, a gente vai orar por eles. E eu acho que a gente já colocou o Felipe à prova, né? Que 3º domingo seguido, o que acontece? Envelope de dízimo, bronca com o pastor, cadastro na secretaria, já é membro, e na primeira campanha financeira, se você não entrar com dinheiro, já é expulso da igreja. Olha o Mateus assustado. Ô tio, é assim que funciona aqui, é? É desse jeito, a gente tem que ser verdadeiro, né? Mateus tem mais 2 domingos para ele desistir da gente. Só fica aqui os bons, Mateus. Pode ver, ó, tudo aí, ó. Cara de baiano, de paraibano, de gente ruim, mas é tudo gente boa. Quem é fraco aqui não fica, não. Tem muita água agora. Irmãos, vamos colocar. Eu não perguntei para vocês hoje, eu não vou deixar de perguntar, né? Feliz com Jesus? Muito feliz? Eu falei para a Janine, eu vou falar, o Kel já sabe dos meus segredos. Eu tenho só 2 slides. O que significa isso? Quando a minha pregação tem 8 slides, ela acaba mais cedo. Mas com 2 slides não tem limite não, irmãos. É só Jesus na causa.
E o slide é isso aí, ó. O segundo é o texto. Nós vamos trabalhar alguns minutos sobre esse tema e eu prometo ser bem objetivo. E quero parabenizar o Samuel e Misael pela condução do culto. Parabéns, vocês. Aliás, eu errei muito em ter me colocado à disposição aqui para pregar. Quem tinha que pregar era um de vocês dois. Depois que Samuel pregou aqui, eu quase que não preguei mais, né? Ele deu uma palavra aqui, eu falei, pronto, já está feito o negócio aí. E aproveitava que hoje tem pouca gente, né? Não vai impactar tanto assim na timidez. Mas parabéns vocês dois pela organização. A gente fica feliz porque trabalhar aqui à frente, irmãos, não é quem é melhor do que o outro. É quem tem alegria no coração, não é? Quem tem amor por esta obra. Podem me falar o que quiser e quantas vezes quiserem. Mas eu acredito que essa obra vai crescer tanto, crescer tanto, crescer tanto, que nós vamos disputar no tapa aqui para pegar o microfone para cantar aqui na frente. Mas assim, vamos disputar com alegria, né? Não é disputar com ódio, não. Então vamos refletir um pouco na palavra do Senhor sobre esse tema. No mundo dos diferentes, o Evangelho é o mesmo. Vocês já olharam um para o outro aí como é diferente? Olha o estilão ali do Cauã ali, ó. Me amarro no estilo do Cauã. Cauã um dia vem com Black Power, outro dia vem com trancinha de Bob Marley. Outro dia... Cauã é o cara mesmo. E assim, é isso aí mesmo, Cauã. Seja você sempre. Feliz demais ver a pessoa assim. Pena que eu não tenho cabelo igual. Na época eu tinha cabelo igual o seu, eu passava Enê para fazer caixinha, o bicho ficava enroladinho. Enê não, é um creme da minha época aí. Um amarelinho. Creme rinse que fala, é? Quem é da minha idade sabe aí que fazia seu cabelo ficava todo... Hã? Essa meninada aí, hã? Como? Neutrox, o Neutrox. Saía do banho fazendo assim, ó, tontinho, o cabelo ficar encaixeado. Mas aí a natureza viu que eu estava tão metido, tão exibido, que arrancou o cabelo meu. Queridos, a gente é diferente. Deixa eu dar as boas-vindas a esse casal aí. Vocês são novos aqui na igreja? Esses dois aqui, ó. Tem uns 15 dias que eu não vejo ele aqui na igreja. Marcelo e Gislene. Não botaram o nome deles aqui, não? Que bom. Vocês não sabem o tanto que vocês fazem falta, viu? Já percebeu que a gente é diferente um do outro, né? Em vários sentidos. Quando a gente observa nesse campo da visão, a gente observa diferenças físicas ou características externas. E essas diferenças, às vezes, já incomodam alguém, né? Do jeito que vocês estão sentados mesmo, quero convidá-los a fazer a leitura do texto, que é o próximo slide e o último slide. Vocês conseguem enxergar daí? Uai, não queria apagar. Então vamos ler. Mas nós...
Irmãos, neste universo, nesse mundo, com tantas etnias, grupos, raças e religiões diferentes, nós, apesar de toda essa variedade, nós identificamos muitas coisas comuns a todos. E, no meu ponto de vista, dentro da observação bíblica, teológica, para mim o que há de mais comum entre as mais variadas etnias, grupos sociais, pessoas, o que há de mais comum para mim é a humanização. E quem faz seminário aqui na igreja sabe o que é humanização. E é isso que eu quero desenvolver o pensamento nessa noite. Dentro dessa variada, dessa linha de variação de etnias, de povos, de raças, de crenças, há algo comum em todos nós, que é a humanização. Essa humanização, ela nos iguala, e aí alguns limites desaparecem. Na cadeia da existência, todos nós somos humanos, pelo menos nessa cadeia que eu estou me referindo a esses grupos, raças e etnias. Todos nós somos humanos, e como humanos, nós temos as mesmas necessidades. Nós precisamos do calor na condição de humanos. Nós precisamos do frio. A gente precisa do ar. A gente precisa da água, do fogo. Nós precisamos do alimento. Nós precisamos dos rios, da natureza. Precisamos da saúde. Precisamos de habitação. E por incrível que pareça, nós precisamos uns dos outros. Isso é uma característica do que é humano. Então observem, a gente pode ser da mais variada característica de etnia, mas nós, no plano de vista humano, nós somos iguais. Há muita coisa comum. E a gente, em especial, eu falo especial porque há uma tendência de falar que os cristãos zelam por aquilo que é o princípio da vida. A gente, em especial, precisa deixar bem claro que nós precisamos uns dos outros. Quer ver uma coisa? Imagine vocês, se não tivesse eu aqui, que graça teria? Quem ia brigar com vocês? Né? Quem ia cobrar a contribuição do dia 6 de dezembro? Do Canta e BNC? Não ouvi nenhum amém. Não deu um prazo, mas tem gente que já honrou aí. Quem ia irritar vocês? Irmão, se eu fosse sair da igreja porque alguém ficou irritado comigo, eu já estava lá na China, porque irritações são constantes. Então, teria graça para vocês não ter ninguém para brigar, para cobrar e para irritar? Isso é uma prova de que nós precisamos uns dos outros. Assim como eu preciso de vocês para me irritarem também, para me provocarem. É claro que estou falando no sentido para a gente entender quanto que o nosso comportamento interfere na vida do outro. E
e o comportamento do outro. A gente pensa que não, mas ele tem que nos fazer crescer e não nos fazer diminuir. Então, a gente, voltando para esse tema, o princípio da reprodução humana foi estabelecido, queridos, a partir da dependência do outro. Então a gente depende do outro. A gente pode ser diferente o tanto que for, mas nós dependemos uns dos outros. O homem sozinho, ele seria incapaz de reproduzir a espécie humana. A gente não quer assumir, a gente não quer admitir, mas a ciência, ela só consegue fazer existir alguma coisa dentro do propósito de Deus. Se não tiver no propósito de Deus, a ciência não cria nada. Ela modula, ela trabalha, ela pesquisa, ela junta, e aí vai saindo coisas por aí. Mas se não tiver a matéria-prima que foi feita por Deus, a ciência não faz nada. Então o homem sozinho, ele não é capaz de reproduzir, a espécie humana. E da mesma forma a mulher. Não vem vocês falar, não, mas agora tem reprodução independente, tem agora as pesquisas científicas. Tem e tem acontecido. Mas ainda assim, precisa do óvulo e do espermatozoide, do homem e da mulher. A forma de fecundar, aí é o papel da ciência, descobrir as várias formas. Mas a mulher sozinha, ela é incapaz de reproduzir. Como o homem sozinho também é incapaz de reproduzir. Então veja, partindo dessa lógica, o princípio da vida é a igualdade. Quando Deus criou homem e mulher, a humanidade, o texto diz, criou Deus macho e fêmea. E Deus deu uma característica a eles, já no planejamento. Vocês lembram qual que é? Façamos a humanidade semelhante à nossa imagem e semelhança. Só que dentro do plano de vista humano, o homem, a mulher, toda a reprodução humana, todos aqueles seres humanos, nós estamos iguais. Então o princípio da igualdade, o princípio da vida é a igualdade. E aí começamos a entrar no sermão que vai ser bem rapidinho hoje. Na condição de humanos, a gente tem muito mais coisas em comum do que coisas que não são comuns entre nós. A cor pode ser diferente. Negro, pardo, loiro. A condição social pode ser diferente. Pobre, rico, mais ou menos. Eu não sei onde que a gente está enquadrado, se é pobre, rico ou mais ou menos. Mas nós temos nossas condições sociais diferentes. Rico, acho que a gente não é, não. O idioma, a língua, pode ser diferente. As características físicas, elas podem e são diferentes. Eu tenho falado para minha esposa, eu morro de medo de andar de avião, mas ando, até 2 horas. Eu sempre acho que 2 horas de voo, eu não morro. 2 horas e 1 minuto, eu morro. Eu sempre acho que se o avião andar 2 horas e 1 minuto comigo, no minuto seguinte das 2 horas ele cai. Então o meu limite é só 2 horas. E 2 horas tem que estar com uma roda no chão. Minha esposa está tentando me levar para a França, só se eu for no carro, porque de avião eu não vou não. Então a gente tem as nossas características, nós somos diferentes. Principalmente no aspecto da cor, né? Isso é bem visível ultimamente. O modo de se vestir de cada um pode ser diferente. E esses dias foi ontem de manhã,
eu vendo uma matéria sobre os índios. Irmãos, índios nus. Que legal. Eu fico aborrecido com missionários cristãos que vão lá e põem roupa nos meninos. A cultura deles é ser nu, andar nu, né? Mas tem missionário que não entende nada de evangelho, nada de cristianismo, e diz que para os índios se converter tem que colocar roupa. Onde tiraram isso? Sendo que o próprio Jó falou assim: nu nasceste, e nu. Aí vem o cristão formado aí aos pés de Ronaldo, aos pés de Kel, e fala: não, tem que botar roupa nos índios. Se quer ser cristão, tem que vestir. Ah, meu Deus do céu. Tem que vestir o juízo de quem fala isso, né, irmão? Mas o modo de vestir pode ser diferente. Essas tribos africanas, elas também têm a nudez natural entre eles. Mas independente dessas mudanças, o nosso princípio, a nossa origem é igual. É exatamente, nós somos iguais. Por quê? Porque somos humanos. Se liguem aí. Às vezes, eu fico me perguntando, quando e por que perdemos a noção de que nós somos iguais? O que me leva a agir e comportar e pensar que eu não sou igual ao outro, apesar das diferenças de características externas ou regionais? Observem só algumas coisas. E eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse comentário. Mesmo que hajam diferentes religiões, e aqui, acho que para mim, o grande problema está aqui. Mesmo que hajam diferentes religiões e crenças, todas as pessoas, independentemente das religiões que elas tiverem, elas têm as mesmas necessidades básicas: alimento, calor, água, frio, a natureza. Independentemente das religiões. E eu volto a dizer para vocês, o princípio da vida é a igualdade. E eu volto a fazer a minha pergunta: quando foi que perdemos a noção da igualdade? Tudo isso para chegar onde eu quero chegar. Aí eu diria: será que um dos grupos poderia dizer ao outro: se você não é da minha religião, você não pode se alimentar? Sabe que nós teríamos essa ousadia, nós teríamos essa petulância de dizer: ó, como você como é que chama as religiões da África? Afro, vou colocar afro. As religiões afro. Será que o fato de alguém ser da religião que não é a minha, afro, né? É da religião da área da África, essa pessoa não tem o direito ao alimento, ao calor, à saúde, à habitação? Qual é dos grupos que teria a coragem, a ousadia de falar isso para o outro? Aí preste atenção. Se eu ou você, que Deus nos proteja disso, mas acontecendo, se você sofre um acidente automobilístico, e aqui tem que ficar muito atento para essa evidência. Se você sofre um acidente automobilístico e fica preso entre as ferragens, mas está vivo, está consciente, e o carro começa a pegar fogo. Que cenário bonito, né? Você começa a ver o fogo chegando perto de você, o aquecimento aumentando dentro do carro, você está preso nas ferragens. Quando os socorristas chegaram para tentar te salvar, você irá perguntar primeiro qual é a religião dele, para saber se ele pode te socorrer, ou você vai se preocupar em concentrar em ser socorrido o mais rápido possível, porque a tua vida está em risco. E aqui a gente começa a desdobrar, todos diferentes, o mundo de gente diferente, mas o evangelho é o mesmo. Será que numa situação dessa de perigo, você vai perguntar primeiro para o socorrista: meu irmão,
Qual é a tua religião? Eu não vou permitir que alguém de religião diferente à minha me socorra. Ou você vai pensar primeiro que a tua vida está em risco e ela precisa ser preservada. Aí eu faço uma pergunta. Em qualquer contexto de vida, de relacionamento, de comunidade, de adoração, cristã ou não, primeiro é a tua religião, o sexo, a nacionalidade, a cor da pele ou a tua vida? É uma mensagem e que a gente precisa refletir sobre o que o mundo está vivendo. E eu vou usar um texto já para nós terminarmos nossa reflexão. Mas, em todos os aspectos de existência teu, uma vez que você tem consciência que você não pode, você não foi feito para viver sozinho, nós dependemos uns dos outros. Eu pergunto, primeiro se pergunta, ou primeiro se pensa na religião, no sexo, na nacionalidade ou na cor da pele, para se formar um grupo, ou se pensa na vida? O que é mais importante para nós? É isso. A humanização nos iguala. Eu lamento muito por essas branquelas que não tem essa cor que eu tenho, sem pegar sol. Mas a gente vive muito bem. A gente se relaciona muito bem. O privilégio que nós temos, eu lamento muito que muitos aqui não têm um cabelo Black Power, que o Cauã tem, e é show. Cauã, se algum dia alguém falar de você, é inveja. Pode ter certeza, é inveja. Que é top, é show. Mas é isso, a humanização. É a vida. E a vida nos iguala. E aonde eu quero chegar com essas informações? Foi assim que Deus nos fez. E soprou o fôlego de vida em nós. E quando Deus sopra o fôlego de vida, Ele está mostrando para nós que todo mundo é oriundo do sopro da graça de Deus. A vida é originada em Deus. E é nisso que eu tenho que concentrar a minha mente. A origem de tudo é Deus. E eu volto a perguntar, aonde foi que eu perdi a noção de que eu sou igual ao meu irmão? Quando que eu comecei a viver como diferente do meu irmão? Quem me disse que eu sou diferente da outra pessoa? A religião? O sexo? A classe social? A cor da pele? E quando Deus forma a humanidade, quando Deus forma o homem, Ele tem o cuidado de, dentro da nossa história, da visão do criacionismo, da visão de quem é cristão, Ele vai com as suas próprias mãos e está lá modulando. Está lá modulando. A palavra Adão, vem do termo Adão hebraico, que significa terra e escuro. Então entenda uma coisa, foi da mesma propriedade, foi da mesma composição, dos mesmos elementos que Deus formou a humanidade. Nós viemos da terra, portanto nós somos iguais. E nós não somos iguais só porque temos a mesma composição. É por isso que vários textos dizem isso, e Jó repete, olha, você voltará ao pó da terra, porque de lá nós saímos. Essa propriedade, essa química, essa materialidade é comum a todos. Queridos, por mais que você seja homem, mulher, rico, pobre, gay ou não gay, sei lá o que é, preto ou branco, você vai voltar ao pó. É isso que nós somos, iguais. E se eu sair do pó e volto para o pó, eu posso ter a certeza de dizer que diante de Deus nós somos iguais. Ninguém muda isso. Ninguém evapora. Ninguém se transforma em nada. E aí que nós deveríamos dar glória a Deus. Senhor, eu sou igual a Ele. Senhor, eu sou igual a ela. A gente
não pode perder a consciência de que nós somos iguais. Foi assim que Deus nos fez. Mas se liguem, o domínio, a política, o poder, as religiões, pasmem agora, as igrejas distinguem as pessoas. E é aqui que a gente tem que começar a entender esse evangelho do Senhor, esse evangelho que vem de Deus. O domínio, a política e o poder. Normalmente as pessoas querem ser diferentes umas das outras para dominar umas às outras. Isso aí é o maior pecado. Apesar de Santo Agostinho falar que o pecado original é o pecado da impureza, mas o maior pecado é a desumanização. É quando você sai, quando eu saio da condição de humano e quero ser Deus para dominar. Quero ser Deus para citar as regras. Quero ser Deus para humilhar alguém, para ser maior do que alguém. Isso é pecado. A desumanização. O domínio, a política e lamentavelmente, as igrejas, elas fazem distinção entre pessoas. Eu faço questão de mostrar para vocês, falar para vocês. Eu nem cheguei no texto, irmão, mas eu vou chegar. Na minha juventude, eu já falei isso várias vezes aqui, quando eu ia em alguma igreja, eu tinha vergonha de ir em eventos da igreja Assembleia de Deus. Eu tinha vergonha de ir em eventos da igreja batista ou presbiteriana, porque eu era da igreja adventista. E eu ficava, irmãos, se Deus não tivesse propósito na minha vida, eu já tinha matado um monte de pastores, missionários, dirigentes. Porque tu vai nesses eventos e fala assim, cadê nossos irmãos assembleianos, nossos irmãos presbiterianos, nossos irmãos batistas? E acabou. Eu era adventista, eu falava, seu miserável, eu estou fazendo o que aqui? Eu vim aqui para adorar o Senhor, tu não cita meu nome. Parece que as pessoas tinham até vergonha de falar que tinha um adventista entre eles. Eu saí indignado. Tudo isso por causa do domínio, do poder da igreja. Irmãos, essas coisas que eu falei para vocês, essas diferenças, tudo isso são características que separam, afastam as pessoas. E é daí que vem as guerras, daí que vem as rivalidades. E a pergunta que eu ouço aqui, enquanto estou na minha postura de pastor, de líder, a pergunta que eu ouço é assim, por que Deus deixa tanta tragédia acontecer? Por que Deus permite as guerras? Ora, Deus não te fez para guerrear, Deus não me fez para matar ninguém não. Mas aí, quando a gente está no plano de relação humana, a gente quer agora trazer uma resposta divina, sendo que eu não me relaciono com o divino, mas eu quero uma resposta divina para entender a bagunça dos homens, dos seres humanos. Então dessas diferenças todas, vem as guerras, as rivalidades, os preconceitos, as discriminações, injustiças, desigualdades. E nós da igreja, a minha infância toda e juventude, eu ouvi a seguinte expressão: se algum dia você for tomar um refrigerante num bar, não tome Guaraná para não pensar que é cerveja. E eu acreditava nessas coisas, irmão. Eu acreditava. E aí me falavam que isso era a aparência do mal. Fuge da aparência do mal, não pede Guaraná. E eu acreditava nessas coisas. Há tanta desigualdade, há tanta injustiça. E a religião se perdeu, a igreja se perdeu em tudo isso. Por isso eu quero tratar com vocês sobre algo que também, além da vida, da humanização, tem muitas coisas que maltratam a gente.
mas tem a humanização que nos faz ser iguais. Mas além da vida, que nos faz ser igual, tem uma outra coisa que nos faz ser igual. Primeiro é a vida, que vem de Deus. Amém? A vida original vem de Deus. E a outra coisa que vem de Deus, e é comum a todos, é o Evangelho. É isso. Se a vida vem de Deus e é comum a todos, o Evangelho também vem de Deus e é comum a todos. Quando falo de Evangelho, eu não estou me referindo a letras ou livros escritos, não. O que nós conhecemos aqui, ó, nada disso. Isso aqui é letra, isso aqui é publicação, isso aqui é imprensa, isso aqui é uma história registrada. Embora tenha o seu valor de ensinamento, seu valor profético, mas isso aqui é letra. Quando eu falo de Evangelho, estou me referindo ao Evangelho vivo, que se chama Jesus Cristo. E preste atenção, foi esse Evangelho vivo, chamado Jesus Cristo, que olhou um para o outro lá na origem, quando nós não existimos, e conversaram entre eles: façamos esses homens, façamos a humanidade a nossa semelhança. Então eu não falo de letra, não falo de historinha, eu não falo de fatos que registraram, eu falo do Evangelho vivo que é Jesus. Estou falando do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Evangelho vivo. Alguém já ouviu aquela frase: a letra mata, mas o Espírito vivifica? É isso. O Evangelho escrito, o Evangelho registrado, o Evangelho regra, ele mata pessoas. Mas o Evangelho que é verbo vivo, que é Jesus, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É esse Evangelho que eu estou falando para vocês. É o Evangelho que não está limitado a regras de igreja, que não está limitado a paredes denominacionais, que não está limitado a convicções feitas por concílios. Não. É o Jesus que se tornou carne entre nós, foi perseguido, mas mesmo assim, ele morreu por todos nós, porque ele é vida. E este Evangelho é dado a todos. Versículo 7, está ali, ó. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Vocês, irmãos, é por isso que eu gosto da palavra pentecostal. Recebei-vos uns aos outros. Paulo está escrevendo agora aos romanos, diante de uma galera, vocês estão estudando com a gente aí, que está no combate da lei, da graça, que pode, que não pode, do gentio, dos judaizantes, daqueles que são de cultura diferente. E Paulo fala: para com isso e recebam uns aos outros. Mas Paulo não fala isso de forma vazia, não. Ele fala: por quê? Olha por quê? Porque também Cristo nos recebeu. Por quê? Para a glória de Deus. Irmãos, entendo isso. Jesus não queria louvor para ele, aquele Jesus histórico, não queria status para ele. Eu estou fazendo isso para que Deus seja glorificado, porque nele nós somos um só. É esse Evangelho que eu estou falando para vocês, que não traz glória para a denominação, que não traz glória para a religião, que não traz glória para o seu conselho. Não, é para a glória de Deus. Quer bebais, quer comais, quer façais, qualquer coisa, nós somos iguais. Façam tudo para a glória de Deus. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade. Parece que a gente não sabe ler isso na Bíblia. A gente não sabe entender isso na Bíblia. A gente lê isso aqui e já quer partir para a comunidade cristã,
para aqueles que são da mesma laia, do mesmo grupo. Mas olha o que Paulo ensina. E ele fala no texto que nós vamos perceber aqui, eu vou encerrar já, que é como Cristo fez. Está aqui, ó. Como Cristo nos recebeu. E o que ele fala? Portanto, cada um de nós agrade a quem? A seu próximo. Perguntaram para Jesus uma vez: mestre, quem é meu próximo? Vocês lembram dessa historinha? Quando você faz para o prisioneiro, quando você visita o doente, não porque você é pastor, vou lá porque o pastor vai ungir e vou fazer, e eu tenho que botar na minha estatística 300 visitas no ano. Quando você faz isso para você mesmo, isso é reprovado. Olha o que Deus fala: portanto, cada um de nós agrade o próximo. Então, se você vai dar comida, se você vai dar roupa, se você vai no hospital, se você vai no presídio, pense o seguinte: ele não é da tua igreja, ele não é da tua crença, ele não é da tua religião, mas vai ficar feliz com o teu abraço, com o teu cuidado, com a tua atenção. E aqui diz: se você quer fazer algo para Deus, faça algo não para você, mas para agradar o próximo. E aí, ó como é que termina o versículo 2. Agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Quando você faz alguma coisa pelo outro, sem pensar que ele é, você está trabalhando para a edificação da vida, da sua edificação, da edificação do outro. Mas a gente vive uma fase que, se eu puder eliminar o outro para mostrar que eu sou perfeito, que eu sou correto, que eu tenho a doutrina certa, a gente faz isso. Isso não é o evangelho de Jesus. Versículo 3. Ali, ó. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíam as injúrias que te injuriavam. Que evangelho é que nós estamos vivendo hoje? É o evangelho que eu faço questão de não entender a injúria do outro, de não entender aquilo que incomoda e que está errado no outro. Que evangelho que eu estou vivendo? E aí, o que é que fala? Que a nossa semelhança, do que nós parecemos com Cristo, é nisso aí, ó, de que nós não queremos agradar nós mesmos, mas sempre edificar o outro. Não é agradar a minha religião, não é agradar a minha comunidade, é agradar o outro. Sim, a gente não está aqui para visarmos agradar nós mesmos de forma exclusiva, como muitas igrejas defendem. E para vocês não ficarem tristes, eu vou passar para o versículo 6 e acabar. Nem passou do horário. Lê para mim, por favor, 6, só para eu descansar a voz. 10 segundos. Lê bem forte. Então, eu vou terminar aqui. E se a gente for ler nessa tradução, nessa versão, a gente não entende quase nada. Por isso a importância de ver várias versões, e de entender tantas outras leituras sobre esse texto. Então aqui, ó, vou colocar em uma outra versão, para que em concordância, ok? Para que em concordância, a uma voz só, glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, eu quero que vocês entendam
a frase da forma gramatical que ela está. Para que concordes. A uma voz, aqui está a boca, a uma voz, glorifiqueis. Glorifiqueis é plural. Esse texto está convidando um monte de gente a usar a mesma linguagem, a mesma voz, para glorificar a Deus. Não é a linguagem da Assembleia, não é a linguagem da Batista, não é a linguagem da Presbiteriana que glorifica a Deus, não. É todas as linguagens. Elas têm que pensar o seguinte: nós temos que entrar em concordância, porque o Evangelho é um só. O Evangelho é único. E é neste Evangelho, e eu faço questão de frisar isso aqui para concluir. Este Evangelho, a palavra Evangelho é uma expressão nova para nós da história da igreja, para nós da igreja do Novo Testamento. Mas olha como é que Paulo escreve direitinho. Para que, em concordância, em uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso. Então, Paulo, ele está olhando para essa galera, para essa turma, e fala: gente, eu sei que vocês são muito chatos, judeus, vocês são muito donos da verdade, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a gente tem que se unir a vocês também. E quando Paulo fala assim, ó, para que glorifiquei ao Deus e Pai de nosso Senhor, ele está trazendo a pessoa de Deus na sua forma judaizante, e a pessoa de Deus na sua forma já do Novo Testamento, Jesus Cristo. Ou seja, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, numa só voz, nós devemos glorificar a Deus pelo Evangelho, que é único e verdadeiro, que é Jesus Cristo. Não tem eles passaram, não. A voz dele, somada à nossa voz, tem que ter o efeito de glorificar a Deus. Porque o nosso papel aqui é fazer tudo para a honra e a glória de Deus. E só tem uma forma de fazer isso: é viver o Evangelho verdadeiro. Você pode ser o que for. E eu vou trazer só mais um exemplo, e nós vamos cantar um louvor. Há uma birra espiritual, há uma birra, um medo nosso de não... Eu fico pensando na Mariane, que é professora, e todas as profissões, no Ronaldo, que é construtor. Eu fico pensando assim, de repente, o maior pai de santo, se é que tem isso no mundo, no Brasil, de Brasilinha, para não ficar tão cheio. O maior pai de santo de Brasilinha, o cara mais rico de Brasilinha, fala assim: senhor Ronaldo, eu quero te contratar para construir um terreiro para mim. Eu vou te pagar por você ser pedreiro. O Ronaldo, como crente melhor do que os outros, está amarrado, em nome de Jesus. Não precisa do seu dinheiro, não, miserável. Vai para o inferno com o teu dinheiro. Não precisa falar isso não, né, Ronaldo? Depende, né, Ronaldo? Mas é isso. Eu até entenderia, cara, mas por que o Ronaldo está fazendo isso? Ele não faria isso, ou se fizer, é individual. Assim, por que alguém faria isso? Porque nunca entendeu qual é o princípio da vida. Nós somos iguais. Se alguém serve a Deus diferente de você, isso não pode mudar a tua estrutura de amar até teus inimigos. Amar aquele que vos persegue, aquele que contraria. Foi o que Jesus fez. Perseguiram, contrariaram, mataram, mas Pai, estou aqui para fazer com que o teu nome seja glorificado. Imagine a Mariane como professora e falar: olha, eu recebi 3 alunos que são, sei lá, do islamismo, e todos eles vêm com uma mochila nas costas, com uma bombinha, vem com os fragmentos nas costas da mochila. A Mariana tem que ter medo dos fragmentos, mas não da criança que é islã. Ela tem que ensinar a todos, porque aquela criança tem direito à vida, como todos têm. E quem sabe, não é nessa relação que essa criança vai entender que a vida é comum para todos, não só para a religião dela. E para quem trabalha na área de saúde, eu termino, nós vamos cantar. Imagine chega alguém lá
no posto de saúde, lá no ambulatório, para ganhar um neném. Já está sangrando. E aquela pessoa lá é do candomblé e você é do fogo puro. Você não vou fazer esse menino nascer não, é mais um macumbeirinho. É mais um macumbeirinho para o mundo. A gente fica rindo, mas as pessoas pensam exatamente assim. Pastor, eu vi aquela criança, fiquei com dó, porque já nasceu no inferno. Gente, é triste, é horrível eu entender que nós como cristãos pensamos assim. As pessoas são diferentes, irmãos. Mas o evangelho é o mesmo para todos. Elas podem fazer o que quiserem. A Bíblia me diz que várias pessoas adoraram outros deuses e terminaram a vida glorificando o nome do Senhor. Porque alguém amou, alguém deu oportunidade. O evangelho é um só. Fica de pé em nome de Jesus. E cante comigo. Nós te adoramos, Senhor, e nós te agradecemos por esse momento tão rico de aprendizado, Senhor, na Tua Palavra. Sabemos, ó Deus, que em Cristo nós temos a referência do que é o Evangelho.
como é viver o Evangelho, Senhor. E não queremos viver, Senhor, para agradar a nós mesmos. Não queremos viver esse Evangelho, Senhor, para agradar apenas uma comunidade que nós servimos. Queremos, Senhor, viver esse Evangelho para que nós sejamos bênção na vida de tantos outros. Sejamos, Senhor, edificação para outras pessoas. E juntos, possamos, ó Deus, viver no mesmo propósito de glorificar o Teu nome. Porque é neste Evangelho, Senhor, que nós nos igualamos. E é no princípio da vida que nós nos igualamos. Senhor, vem a cultura, vem as raças e o comportamento humano, Senhor, tenta nos colocar um contra os outros. Mas nós somos irmãos e devemos amar uns aos outros. Amar, Senhor, os fracos, fortes, os de perto e os de longe, porque nós viemos do Senhor e nós somos propriedade do Senhor. Pai, o diabo não tem ninguém. Senhor, as trevas não tem ninguém. Nós somos do Deus da luz. Pai, o Deus do céu, o Deus da eternidade. O Deus que trata a todos de forma igual. Aqueles que não estão aqui na igreja pertencem a Ti também. A Tua palavra diz que o céu, a terra e a plenitude, o mundo e tudo que nele há, pertence ao Senhor. E é nesse Deus para que nós somos iguais. Nesse Senhor que nós vivemos a mesma verdade, Senhor. E é na graça desse Senhor que nós tivemos o privilégio, Deus, de receber Jesus Cristo, reconhecer como Filho de Deus e sermos chamados também de filhos de Deus. Senhor, que este Evangelho, que essa palavra, Senhor, chegue ao coração de tantos outros. Não só através do canal do YouTube, mas através, Senhor, da experiência e do testemunho de cada um aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Estendo as mãos de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, tenham uma semana feliz. E, somos diferentes, mas somos iguais em Cristo Jesus. Amém? Um abraço a todos, semana abençoada, cheia da graça do Senhor. Ó Deus, cujos dias não têm fim, tão grande é a tua compaixão. Faz-nos sensíveis ao coração